Um cozinheiro mexicano de Los Angeles tem a chance de realizar seu grande sonho de jogar futebol profissional quando um olheiro lhe arranja um teste no clube inglês Newcastle United. A carreira do jogador de futebol Santiago Munhoz continua. Agora ele tem a chance de se transferir do clube inglês Newcastle United para o famoso time dos Galácticos, o Real Madrid. Hoje vamos recapitular o filme chamado Gol, o sonho impossível, e Gol 2, vivendo o sonho. O filme começa com o pequeno Santiago Munhoz jogando futebol em um bairro no México com seus amigos. Um dia, sua família decidiu cruzar ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Santiago perdeu a bola e seu pai lhe disse que era apenas uma bola estúpida. Essa cena terá grande relevância no filme, pois a partir daí ele não terá o apoio do pai. Já nos Estados Unidos, Santiago mora na cidade de Los Angeles, na Califórnia, com pai, avó e irmão. Ele trabalha como jardineiro com o pai, Hernan, e à noite como cozinheiro em um restaurante chinês. Sua grande paixão é jogar futebol em um time amador de Los Angeles. Em sua primeira partida, ele teve que fazer caneleiras a partir de uma caixa de papelão que encontrou no lixo por causa das dificuldades financeiras. Depois de trabalhar em um restaurante chinês, Santiago chegou tarde em casa e guardou o pagamento na bota, economizando para realizar o sonho de jogar futebol. Um dia, Glenn Foy, ex-jogador e ex-olheiro do Newcastle United, ficou impressionado com o talento de Santiago. Ele perguntou ao treinador se ele o havia ensinado a jogar, e o treinador respondeu que Deus o havia ensinado. No final do jogo, Glenn disse a Santiago que ele poderia ser um jogador profissional e que traria um agente para vê-lo jogar. Embora o pai de Santiago não tenha concordado devido às dificuldades que enfrentavam, Glenn procurou seu amigo Barry, agente de jogadores de futebol, para assistir ao jogo de Santiago. No dia do jogo, Barry não apareceu, alegando trabalho, embora na verdade estivesse aproveitando o clima em Los Angeles. Santiago ficou desapontado, mas Glenn ligou para o técnico do Newcastle United para testar o garoto, dizendo que ele tinha um talento especial. Glenn contou a Santiago o resultado da ligação. Apesar das dúvidas da família, a avó o apoiou. Glenn deu-lhes o seu cartão e despediu-se porque o seu voo estava atrasado. A partir desse momento, Santiago começou a trabalhar mais e mais, e também fazia apostas com os colegas para conseguir o dinheiro que o levaria a realizar o seu sonho na Europa. Depois de um jogo, ele encontrou uma caminhonete nova em frente à sua casa. Ele descobriu que seu pai usou suas economias para comprá-lo. Santiago discutiu com o pai, e isso o levou a usar o inalador. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, o Newcastle apresenta Gavin Harris, a nova estrela da seleção inglesa que deseja a qualificação para a Liga dos Campeões. Dias depois, Santiago voltou para casa triste. Sua avó o recebeu com passagens e dinheiro para ir à Inglaterra realizar seus sonhos, prometendo a Deus fazer o que fosse necessário para realizá-lo. Ele chegou em Londres animado e ligou para Glenn para perguntar como chegar em Newcastle. Santiago se encontra com Glenn na estação, que o avisa que ficará na casa dele por enquanto. Como agradecimento, Santiago deu-lhe uma imagem da Virgem de Guadalupe que sua avó lhe havia entregado, embora Glenn não fosse católico. No dia seguinte, Santiago saiu para correr pela cidade de Newcastle para manter o ritmo e manter o foco. Ao chegar à oficina de Glenn, Glenn deu-lhe dinheiro para que ele pudesse tomar o café da manhã, embora a princípio não quisesse aceitar. Aos poucos se aproximava o momento do teste. Eles foram ver o dirigente do clube, Eric Dornhelm, que lhe pediu que levasse Santiago ao campo de treinamento para ver suas habilidades. Enquanto Santiago se trocava para o teste, Mal Braithwaite, um assistente técnico, incentiva Santiago dizendo para ele ter calma, que iriam apoiá-lo. Estava chovendo e o campo estava cheio de lama. Santiago nunca havia jogado naquelas condições. No primeiro toque na bola, foi derrubado, mas depois fez uma jogada muito boa. Porém, os outros jogadores foram cruéis com ele, impedindo-o de jogar e derrubando-o repetidamente no chão. Quando teve a chance de chutar um tiro livre, ele escorregou. Depois de um teste desastroso, a oportunidade de Santiago ruiu. Acreditando no talento do rapaz, Glenn vai encontrar o Sr. Eric Dornhelm em uma festa de gala para pedir-lhe outra chance. Ele conta a história de Santiago e pede um mês para que o jovem mostre do que é feito. Dornhelm, hesitante, acaba aceitando. Santiago começa a treinar e trabalhar duro para conquistar uma vaga no time reserva do Newcastle United. Durante os treinos, ele consegue ver os jogadores do time titular, que só via pela televisão, e agora os vê a poucos metros dele. Mais tarde, ele teve que passar por alguns exames médicos com o clube.
Lá, ele conhece a enfermeira Roz Harmison, que mede sua pressão arterial, e eles começam a conversar um pouco. Santiago conta algumas coisas que não entendeu no formulário, escondendo seus problemas respiratórios, e conta sobre quando fazia parte de uma gangue. No treino, McGowan, o zagueiro durão, ataca Santiago com força quando a bola não está em jogo. Eles se confrontam, mas neste momento ele também conhece Jamie, que se tornará um grande amigo, e lhe conta que McGowan é um idiota. Jamie comenta no almoço o contrato milionário de Gavin Harris. Enquanto caminham na praia, Glenn explica que o zagueiro durão implica com ele por causa de Santiago ser novato, e continuará implicando ainda mais depois de ter tomado um chapéu no teste de Santiago. Voltando para Jamie e Santiago, eles saem à noite para uma boate. Quando estão na fila para entrar, eles veem a enfermeira Harmison com sua amiga. Eles saem da fila e são acompanhados até um bar, onde começam a conversar, tornando-se amigos com facilidade. Nos treinos, Eric Dornhelm observa Santiago jogar e percebe que ele não costuma passar a bola, o famoso fominha. Ele então faz um exercício para lhe dar uma lição, para que ele entenda que seu time joga em equipe. No vestiário, McGowan vê Santiago usando um inalador. Santiago e Glenn vão assistir a um jogo do time principal. A cidade inteira se mobiliza para assistir seu time jogar. A equipe não faz um bom jogo e precisa vencer para alcançar os objetivos da temporada. Da mesma forma, Gavin Harris, estrela do time, quer tentar os dribles que Santiago normalmente faz, mas não consegue realizá-los com sucesso. Faltando 5 minutos para o fim do jogo, eles conseguem marcar o gol da vitória. No dia seguinte, Santiago chega antes de todos para treinar. Eric Dornhelm percebe isso e o escala para o time reserva. Santiago vai contar entusiasmado a Roz Harmison, e um paciente até pede que ele autografe seu gesso. Em seguida, eles vão dar um passeio, onde Santiago conta como sua mãe o abandonou, que o futebol é o mais importante para ele, e ela conta que a fama arruinou seu pai, fortalecendo o relacionamento deles. Porém, em Los Angeles, seu pai não se importa com o que acontece com seu filho, pois ele foi embora sem se despedir. Chegou o momento da partida entre o time reserva do Newcastle contra o time reserva do Manchester United. Antes de sair para o jogo, McGowan quebra o inalador de Santiago. Na partida, Santiago tem dificuldade para respirar. Consequentemente, este não pode jogar bem. Ele é substituído e, com ele, sua segunda chance de permanecer no clube. Mal Braithwaite vai ver o que aconteceu. Ele diz que tem habilidade, mas talvez não tenha ritmo para o jogo inglês, e é melhor que ele volte para Los Angeles. Santiago permanece em silêncio, sem explicar o que aconteceu. Ele vai se despedir de Roz Harmison, dizendo que é estúpido pensar que isso iria funcionar, decepcionando a todos. Glenn, sua avó e seu irmão mais novo. Ele deixa uma carta para Glenn e entra no táxi. Por outro lado, Gavin Harris, em uma de suas muitas aventuras noturnas, encontra seu carro sem o pneu, então ele pede um táxi. O destino o faz pegar o mesmo táxi que Santiago. Ele lhe conta o que aconteceu com seu inalador. Gavin decide conversar com Eric Dornhelm, que diz a Santiago que sua doença não era um problema, mas sim mentir para ele. Santiago pede outra chance. Dornhelm concorda, mas primeiro deverá procurar um médico e depois poderá voltar a treinar. Nos jogos seguintes ele brilha com força, sendo importante na sua equipe e marcando vários gols. Até McGowan agora o protege de um defensor rival, porque sua irmã gosta de Santiago. Ele sai para correr todas as manhãs. Nos jogos seguintes, é possível perceber que eles têm uma boa harmonia ao jogar com Jamie, marcando gols e somando várias vitórias para seu time. As coisas mudaram drasticamente. Agora Santiago tem um novo contrato e até um apartamento. Ele mostra a Roz Harmison seu novo apartamento, que ele divide com Gavin Harris, que agora são amigos. À noite, saíram para festejar, saindo de um carro elegante e entrando sem esperar na fila, onde encontraram Barry, que lhe oferece para deixar de ser representado por Glenn Foy para ser representado por ele, oferecendo-lhe um contrato melhor e um comercial de TV, pois estava indo muito bem no time reserva. Ao amanhecer, ele liga para o pai para pedir desculpas por ter saído de casa sem se despedir. O irmão dele atende, mas o pai manda o irmão dizer que não estava em casa, para não falar com Santiago. No treino, Santiago fica furioso, pois não está na lista do time reserva nem estava no banco, e o técnico reserva avisa que não está com ele, pois vai jogar com eles, referindo-se ao time titular. Eles viajam para Londres com os jogadores do time titular. Glenn está assistindo de casa, Roz Harmison do hospital,
E até seu pai em Los Angeles vai a um bar para assistir. Santiago inicia o jogo no banco de reservas. A equipe precisa de uma vitória e está com problemas, já que precisa vencer para se classificar para a Liga dos Campeões. A sorte não está do lado deles, pois um jogador é atingido em cobrança de escanteio, tendo que sair de campo, e consequentemente Santiago faz sua estreia. O pai reconhece o filho, orgulhoso, e é convidado a sentar-se na primeira fila do bar. Em uma jogada, ele consegue driblar vários jogadores do time rival. Ao entrar na área, é derrubado. O juiz marca o pênalti. Na frente da marca do pênalti está Gavin Harris. Gavin converte o pênalti e todos comemoram. No entanto, Erik Dornhelm pergunta o que ele notou quando sofreu o pênalti. Sua resposta não o convence, e Dornhelm o repreende dizendo que tinha 2 jogadores desmarcados. Para comemorar, Gavin Harris leva Santiago para uma festa, onde estão grandes celebridades. Santiago conhece David Beckham, famoso jogador do Real Madrid, que estava com Raul González e Zinedine Zidane, que estavam na Inglaterra para filmar um comercial. Gavin diz que está cansado e que vão subir algumas escadas. Eles jogam Santiago e Gavin onde estavam algumas garotas de biquíni para tirar fotos deles e vender para os jornais, já que esse tipo de foto vale muito dinheiro. No dia seguinte, Erik Dornhelm ficou muito irritado, confrontando Santiago, pois sua foto estava na primeira página do jornal junto com algumas modelos. Ele ordena que lhe diga o nome do outro jogador de futebol. Santiago se recusa a dizer. Ele vai ver Ross Harmison no hospital, para explicar que nada aconteceu com aquelas garotas. Ela não quer falar sobre isso, e o manda ver Jamie porque ele está ferido. Então ele vai ver Jamie, que diz que se machucou em um jogo reserva e que eles precisam fazer uma ressonância magnética. Santiago tenta consolá-lo, mas quando lhe mostra o joelho, os dois parecem concordar que ele nunca mais vai jogar de novo. Harmison encontra Santiago na porta. Ela informa que o menisco foi destruído com uma ruptura do ligamento e que ele não poderá voltar a jogar. Quando Santiago volta para seu apartamento, ele encontra Gavin jogando videogame. Ele agradece por não ter dito que era o outro jogador de futebol que estava na festa, mas Santiago fica muito irritado. Ele responde que não deve favores a ele, que está desperdiçando a vida. Por isso perdeu a namorada, porque está farto dos idiotas que rodeiam-no. Gavin então manda Santiago cair fora do seu apartamento. Em Los Angeles, o irmão de Santiago encontra seu pai morto. Aparentemente sofreu um infarto. Glenn vai até o treino para contar o que aconteceu com seu pai. Santiago liga para a avó e começa a chorar, enquanto toda a equipe vê o que estava acontecendo. Glenn deixa Santiago no aeroporto para cuidar dos negócios da família. Uma vez no aeroporto, todos embarcam, menos ele. Ele se lembra do momento em que estavam atravessando a fronteira e seu pai lhe disse para largar a bola. Isso significou que ele teve que desistir do seu sonho. Ele disse a uma criança para não sonhar, expressando que não acreditava em seu filho. Ele saiu do aeroporto e foi treinar. Erik Dornhelm pergunta por que ele ainda está ali, ao que ele responde que seu pai quebrou sua confiança. Nunca o deixou ter aspirações ou objetivos, e a única pessoa que pode lhe dizer que ele não presta é ele, referindo-se a Erik Dornhelm. Por outro lado, Harmison vai ver como Santiago está, dizendo para ficar em paz com o pai, que onde ele está, com certeza está orgulhoso do filho. Mais tarde, Erik Dornhelm vê Santiago praticando chute a gol no estádio. Ele pergunta o que ele está fazendo ali. Santiago responde que queria sentir como era jogar neste lugar. Dornhelm responde que vai sentir isso no sábado, avisando que será titular no próximo jogo, que é decisivo. É o dia do último jogo da temporada contra o Liverpool. Quem vencer se classificará para a Liga dos Campeões. É praticamente uma final. Erik Dornhelm transmite sua confiança aos jogadores. E ao entrar em campo, Santiago se lembra de tudo, de como jogou no México quando criança, e fica impressionado ao ver o estádio lotado. Sua família assiste de Los Angeles, mas o jogo fica muito físico. Em um contra-ataque, Alan recupera a bola e muda o jogo para a ponta direita. Santiago sai para o centro e Harris faz o primeiro gol, mas em cobrança de escanteio, o Liverpool empata. Com a perda da posse de bola, o Liverpool marca o segundo gol. Começa o segundo tempo, Santiago recebe a bola e finta vários jogadores, mas não passa a bola. Finalmente ele cruza, que Harris pega de voleio para marcar o gol. A partida está empatada, porém o empate não adianta.
Em uma jogada, Harris sofre uma falta, perfeita para um lance livre. Santiago recebe a bola de Harris para bater, ele tira o colar para fazer o sinal da cruz e, com um chute no ângulo, ele faz o gol da classificação. Nas arquibancadas, cantam seu nome e até no bar de Los Angeles, alguns estranhos contam à avó que o pai de Santiago já assistiu ao jogo de seu filho ali. O juiz encerra o jogo, o Newcastle está classificado para a Liga dos Campeões. Glenn retransmite uma ligação para Santiago de sua avó, informando que seu pai assistiu à sua partida contra o Fulham, o que causa grande emoção no rapaz. À beira das lágrimas, Harmison lhe manda um beijo da arquibancada. Agora está tudo perfeito. E a primeira parte termina com um grito de emoção. A parte 2 começa com o clássico entre Real Madrid e Barcelona, com o Real sendo humilhado em pleno Santiago Bernabéu, por Ronaldinho Gaúcho, Messi e Samuel Eto'o em companhia. Em resposta, a gestão desportiva do Real Madrid decide contratar a estrela do Newcastle United, Santiago Munhoz. Santiago já estava estabelecido na Inglaterra, sendo importante em seu time, e planejava seu casamento com Ross Harmison, além de comprar uma casa e um carro. Enquanto jantavam em família com seu amigo Jamie, Glenn chega e pede para falar em particular porque o Real Madrid quer ver Santiago para contratá-lo. Harmison não concorda, pois Santiago ainda tem 2 anos de contrato e os fãs ficariam bravos com ele. Mas ele diz que é só uma reunião. Santiago vai conhecer o time no Japão, onde Glenn lista os títulos e os jogadores notáveis do Real Madrid. O presidente e o treinador tentam convencer Santiago a assinar pelo clube branco, mas ele teve que decidir rapidamente, já que as transferências terminam em 24 horas. No bar, Santiago se encontra com Gavin e o treinador. Este último o aconselha a ouvir o coração e a cabeça, e depois sua esposa dirá o que fazer. Santiago liga para Harmison para avisar que aceitará, mas ela não atende porque um de seus pacientes mais queridos está doente. Ao retornar a Newcastle, a imprensa o espera no aeroporto, e uma criança pede para ele não sair. Por fim, Owen é transferido para o Newcastle em troca de Santiago Munhoz, que assina contrato de 2 anos. Harmison fica brava, mas Santiago explica que quer se casar com ela depois de conhecer o mundo e que a ama. Na Espanha, Santiago é apresentado pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu, com um grande número de jornalistas. Todos falam dele, e Rosa Maria, uma mulher, e seu filho Henrique, que admira Santiago, acompanham sua história. Santiago se junta ao time, mas a pressão da mídia aumenta. Em uma partida da Liga dos Campeões, Santiago, como reserva, substitui Gavin Harris e marca o gol da vitória. Henrique, admirador de Santiago, comete um roubo, e sua mãe usa isso como exemplo de melhoria, confessando que Henrique é irmão de Santiago. Em um jantar exclusivo, Harris demonstra interesse em investimentos fora do futebol. Um mês depois, Santiago marca um incrível gol de bicicleta durante uma partida. Eles comemoram na casa de Harris. Harmison se sente incomodada com a jornalista Jordana Garcia, mas Santiago evita seus avanços. No dia seguinte, Santiago leva Harmison para conhecer uma nova casa, uma mansão de 7 quartos que agora é seu novo lar. Henrique quer falar com Santiago, então vai até onde os jogadores dão autógrafos para os demais torcedores, mas não consegue fazer com que ele nem olhe para ele. Ele vai para casa brincando com a bola e mostra que lá no fundo tem um pouco de habilidade. Por outro lado, Harmison assiste TV, e as convidadas conversam sobre Santiago em um programa de fofoca. Ela fica irritada com o que a imprensa diz e, ainda por cima, a mãe liga para avisar que ela precisa pegar um pouco de sol. No outro dia, Santiago sai cedo para treinar, deixando um bilhete de despedida e desejando uma boa viagem. Na partida da Liga dos Campeões, Santiago começa no banco de reserva. O Real Madrid abre o placar com um gol incrível de falta de David Beckham. Na ação seguinte, Harris perde uma chance clara e, consequentemente, o time rival empata o jogo. Santiago substitui Harris. No primeiro toque na bola, ele realiza uma jogada à la Messi e faz o gol da vitória. No vestiário, Rudy van der Merwe vai até Harris e o critica pelo mau desempenho no jogo e pergunta quando ele voltará a marcar um gol novamente. Santiago corre até o treinador e diz que está pronto para começar uma partida, mas Rudy van der Merwe diz que lhe dirá quando estiver pronto. Santiago liga para Harmison com entusiasmo para dizer que comprou um carro novo, especificamente uma Lamborghini conversível, mas ela conta que um de seus queridos pacientes havia falecido. Ela ficou muito triste com aquela situação e quis falar com Santiago, mas ele estava comprando a Lamborghini. No dia seguinte, ao sair do treino, um menino pula na frente de seu carro para lhe dizer que é seu irmão e que sua mãe se casou com seu pai no México.
deixando para ele uma foto antiga de sua mãe. Santiago vai para o estúdio para gravar um comercial e fica irritado com o acontecimento de Henrique, então liga para Glenn para pedir uma explicação, pois teve que fazer aquele comercial com uma marca horrível de tofu. Glenn informa que vai dar um jeito nisso. Ele chega em casa e conta a Harmison o incidente com o menino. Ela o conforta, mas ele não consegue pensar em nada além de sua mãe. De Los Angeles, sua avó liga para avisar que sabia do paradeiro de sua mãe. E eles discutem porque sua avó não lhe contou nada. É o primeiro dia de Santiago como titular num jogo contra o Valência. Henrique confunde tudo ao aparecer na rua e com isso ele não presta atenção nas instruções do treinador. E a única coisa em que pensa é na mãe. Na primeira bola que toca, prefere chutar para o gol em vez de passar para o Raul. É um jogo ruim para o time, a defesa está com problemas. E em um contra-ataque, Santiago comete falta e é expulso do jogo. Ele sai de campo, toma banho e sai do estádio. Ele assiste ao jogo de seu carro e finalmente vê o gol de Harris para dar a vitória ao Real Madrid. Ele termina a noite em um bar, onde Jordana o encontra e eles bebem tequila. E depois cada um vai para sua casa. De manhã, Harmison acorda Santiago, que adormeceu. Ele se levanta irritado, repreendendo-a por não tê-lo acordado, porque agora ele vai perder o avião. Ele sai às pressas e faz uma viagem ruim, em um lugar desconfortável, mas consegue chegar. Ele começa no banco, com Harris perdendo chances de gol como sempre, mas não é substituído por Santiago. Ele fica decepcionado com o jogo, onde Glenn vai consolá-lo. Mas ele não tá aí para consolo. Ele precisa de alguém que fique perto dele para que cresça na carreira. Então Glenn diz a ele que é hora de se separar. Você chegou no topo muito rápido, então tenha cuidado para não cair rápido também. Quando ele chega em casa, Harmison se foi. Ele encontra um bilhete dizendo que ela voltou para casa. Harris chega na casa de Santiago dizendo que precisa de um lugar para ficar porque Barry o enganou com o suposto investimento que ele tinha em um vinhedo. Enquanto batem uma bola na garagem, eles falam sobre seus problemas e por que Harmison ficou com raiva. Harris diz a ele que é normal. Nesse momento, Santiago cai, batendo o pé numa bicicleta. No hospital, Harris o conforta, fiel ao seu estilo despreocupado de sempre. O técnico Rudy Van der Merwe está irritado e ordena que ele não vá a lugar nenhum. Ele liga para Harmison dizendo que não pode ir para Newcastle. Ela diz a ele que não é justo, porque sempre vai a Madrid, encerrando a ligação à beira das lágrimas. Na véspera de Natal, Harmison passa com a família. Maria, Henrique e seu esposo passam juntos. Além disso, Henrique ganha uma bola de futebol nova. Por fim, Santiago e Harris estão apenas jantando fast food acompanhado de uma cerveja. O que mudou radicalmente no ano novo, quando eles deram uma festa. Santiago deixa uma mensagem de voz para Harmison relembrando momentos emocionantes, dizendo que a ama e lhe deseja um feliz ano novo. Jordana está brincando na festa. Ela joga uma uva em Santiago e eles comem juntos e acabam se beijando. Pela manhã, Harry sabe o que aconteceu, olhando para ele com desconfiança. Mas Santiago avisa que nada aconteceu. Henrique observa um anúncio em que Santiago aparece na capa e pergunta ao amigo se eles são parecidos. Ele diz que sim, mas o amigo pega a bola de Henrique e chuta na janela de uma senhora. Ele vai embora desapontado. Caminhando pela beira da estrada, Santiago aparece com sua Lamborghini e oferece uma carona para o garoto. O menino pega o celular e tira uma foto. Ele começa a manipular os controles do carro de seu irmão, como se quisesse estragá-lo. Santiago pergunta o que há de errado. O menino responde que não tem nada. Vive na miséria absoluta. Seus pais vivem trabalhando para salvar o negócio. E ele tem um irmão que não se importa e que não lhe serve de nada. Para finalizar, ele rouba a mochila de Santiago, onde estão as suas coisas. Sua mãe o encontra com as coisas roubadas, mas responde que seu irmão deu para ele. Rosa acaba dizendo que não deveria ter falado sobre seu irmão. O menino chora e rasga os pôsteres do irmão que tinha na parede. Harris está em alta, marcando gols no clássico, enquanto Santiago se recupera. Amigos vão a uma festa para comemorar. Ao saírem do carro, um jornalista avisa a Harris que decidiram mantê-lo até que Santiago esteja bem. O mesmo jornalista irrita Santiago dizendo que ele trocou a enfermeira por uma jornalista. Ele o confronta, mas Harris o aconselha para deixar para lá. Quando Santiago contava uma história, um de seus colegas perguntou por que ele havia telefonado. Santiago fica surpreso, mas ao ouvir a mensagem de voz, era seu irmão. Ele estava ligando para as pessoas do carro de Santiago. Ele vai vê-lo e encontra Henrique saindo com sua Lamborghini.
Ele imediatamente o segue em um táxi. O jornalista vai atrás deles. Henrique não consegue controlar o carro, que faz com que os carros batam porque estava dirigindo na pista oposta. Ele fica confuso olhando para trás. Nesse momento, ele perde o controle e bate em uma barraca onde vendem jornais. Santiago desce para vê-lo, mas o jornalista também estava lá para registrar o ocorrido. Eles chegam ao hospital e Santiago o carrega para ser atendido. No momento em que presta depoimento à polícia, o jornalista tira uma foto dele. Santiago percebe isso e corre para acertá-lo. Ele fica fora de controle e quebra a câmera do jornalista. Nesse momento, Santiago congela quando vê sua mãe no elevador. Os policiais o tiram dali. Na delegacia, o jornalista diz que ele está apenas fazendo o seu trabalho. Santiago liga para Glenn e diz que está preso. Mas Glenn diz que não é mais seu empresário, acrescentando que ele está sozinho agora. Quando ele sai, os jornalistas esperam por ele do lado de fora. Os próximos dias são de recuperação. Harmison descobre que Santiago foi infiel. Ela liga para ele para reclamar. Ele conta que a mídia distorce tudo, mas ela rebate que está em todas as capas. Ela desliga e começa a chorar. Parece que o relacionamento deles acabou. Agora ele treina sozinho, se recuperando da lesão. Ele deixa mensagens para que ela o perdoe, mas ela não responde. Agora ele volta a treinar com o grupo, cada vez mais forte. É a semifinal da Liga dos Campeões. Harris está fazendo uma grande partida, até que chega uma bola, que ele simplesmente empurra para o gol. Ele é substituído pelo amigo. Santiago faz uma boa jogada e consegue fazer um golaço. Ao final da partida, a imprensa pergunta quem eles acham que estará na final, o que pode causar distanciamento em sua amizade. Os jornalistas querem tirar as melhores fotos ou apenas ver o que Santiago faz. Nesse momento, os jardineiros têm que sair. E Santiago tem a ideia de sair camuflado vestido como jardineiro, para que não o vejam, levando-o para o bairro onde havia deixado Henrique. Ele pergunta às pessoas sobre Maria, usando a imagem que seu irmão lhe deu. Ele encontra um garoto que lhe dá a informação em troca de seu relógio. Quando ele chega ao bar, todos ficam surpresos ao vê-lo neste local. Santiago pergunta por Rosa e, ao se verem, ficam paralisados, sem palavras. Eles começam a chorar abraçados, mas ele parece um pouco ressentido porque o abandonou. Ele pergunta por que ela os abandonou, enquanto o novo marido de Rosa, Miguel, traz água e café. Rosa conta que um dia, quando voltava para casa, alguns homens a atacaram. Um deles, o tio de Santiago. E quando ela voltou para casa, não poderia contar a seu pai o que aconteceu. Aí entrou em pânico e fugiu. Ela voltou 3 semanas depois, mas eles já tinham ido embora do México. Quando ela viu Santiago na televisão, pensou em ligar para ele, mas ela achou que ele estava muito zangado e a queria morta por tê-los deixado. Ele conta a ela que seu pai morreu de raiva, com ela e com o mundo, mas que ainda a amava muito. Rosa começa a refletir sem saber o que dizer e pede perdão. Henrique está brincando com os amigos em uma quadra de terra, enquanto seu irmão e sua mãe chegam. O garotinho corre para abraçar Santiago e eles brincam nesse campo de terra. Santiago chega em casa e encontra Harris em sua banheira, usando máscara facial. Ele pergunta por que ele está usando isso, mas Harris lhe dá uma desculpa esfarrapada, que ele usa porque tem espinhas. E antes de Santiago ir embora, ele conta a verdade. Ele usa porque tem rugas e quer prorrogar o contrato, e para isso não deve parecer velho. Santiago manda mensagem para a avó e para o irmão com a foto da mãe com o meio-irmão. Agora ele vai procurar o técnico para pedir para ele botar Harris como titular, pois ele pode se classificar para a Copa do Mundo com a Inglaterra se jogar bem na final. É o grande dia, é a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal de Thierry Henry. As ruas estão cheias de torcedores e a mãe de Santiago chegou com sua família para assistir ao jogo. No vestiário, os galácticos batem uma bola e até Harris parece calmo, mas Santiago está tenso. Ele vê a foto de Harmison em seu telefone, deixando-lhe uma mensagem emocionada, dizendo que antes de sair para jogar o jogo mais importante de sua vida, ele conta a ela que finalmente conheceu sua mãe e, embora seja difícil de digerir, ele não vai dar desculpas pelo que fez. Ele sente muito por tê-la tratado mal e quer que ela lhe dê uma segunda chance, terminando com "eu te amo", pedindo que ela ligue para ele. Quando o treinador chega, ele diz que está orgulhoso deles, que não devem esquecer porque estão ali, mas que devem jogar como se não tivessem nada a perder. O jogo começa com Santiago no banco, Harper tira a bola de Harris e ele, para se vingar, comete uma falta, dando-lhe um pênalti. James Harper cobra bem o pênalti e marca. Agora é um pesadelo para o Real Madrid, com Thierry Henry criando várias oportunidades.
No entanto, Casillas salva o time madrileno e o técnico manda Santiago para o aquecimento. Tudo parece indicar que Santiago substituirá Harris. Ao se dirigirem para o vestiário, eles provocam Harris. O treinador o repreende, dizendo que o estão fazendo parecer um idiota, e Santiago entrará para apoiá-lo. Começa o segundo tempo. Na primeira jogada do jogo, Fábregas dá um passe para Henry que muda de ritmo com muita força, deixando Ramos e mais alguns zagueiros para trás, para fazer o segundo gol. O Arsenal segue atacando e agora marca outro pênalti a favor do time londrino, mas acerta na trave. Santiago vê Harris à sua frente, que vence os zagueiros, e chuta no gol para marcar para o Real Madrid. Faltam 4 minutos para terminar o jogo. O Real Madrid está desesperado. A bola chega até Roberto Carlos, que cruza muito alto, mas Santiago pega de primeira para fazer um golaço de fora da área, dando ao Real o tão esperado empate. O Arsenal está atordoado e o Bernabéu explode. Guti dá o passe para Harris, que lança para Santiago, que sofre falta por trás. O juiz marca um tiro livre direto. David Beckham é o especialista nesse tipo de situação. Ele acerta um chute preciso no ângulo do goleiro para marcar o gol. O Bernabéu vai à loucura. O filme termina com o Real Madrid vencendo a Liga dos Campeões. Espero que tenham gostado. Até a próxima.